Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Lucas Leal, professor de danças urbanas. Só que hoje eu não vim mostrar nenhuma coreografia. Eu vim falar a respeito de uma coreografia que eu passei para vocês no último vídeo que foi postado no canal do Lar de Fátima na web. Beleza? Então, solta a vinheta. Pessoal, vocês já viram ou já ouviram falar do filme Space Jam? É isso mesmo, esse filme era um filme do Looney Tunes junto com um dos maiores jogadores de basquete, Michael Jordan. Beleza? Vou contar um pouquinho sobre esse filme e o porquê eu escolhi fazer essa coreografia para vocês no meu último vídeo, tá bom? Então vamos lá. Space Jam começa como? Mostrando o Michael Jordan quando era criancinha fazendo cesta. Já estava no horário tarde, quase meia-noite, ele estava praticando como sempre praticou quando era criança. E o seu pai aparece chamando ele para entrar. E aí ele fala pro pai dele: pai, posso fazer o último lançamento da cesta? E ele faz o lançamento da cesta de 3 pontos. Então desde pequeno, Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da NBA, ficava treinando para ser um grande jogador de futebol um dia. Um grande jogador de basquete um dia. E o que acontece? O filme mostra um outro planeta em desenho, aonde tem 4 alienígenas, quer dizer, 5 alienígenas. E esses 5 alienígenas trabalham para um cara muito mau, muito bravo. E ele tem um parque de diversão, só que o parque está indo à falência, porque as crianças não estão mais comprando ingresso para participar desse parque, porque o parque de diversão não teve mais graça. E ele fala que ele precisa de algo novo para ser divulgado o seu trabalho. E assim as crianças iam pedir para os pais entrar no parque. O que ele pensa? Ele tem uma grande ideia e fala para os 5 alienígenas e buscar os Looney Tunes. Sim, gente, Looney Tunes. Vocês lembram quem são os Looney Tunes? Era o Pernalonga, Patolino, Frajola, Piu Piu, Tasmania. Tinha também o Papaléguas, o Coiote. Todos esses e entre outros, né? Tem bastante. Se eu ficar falando de todos um por um aqui vai dar muito. E no filme mostra todos, olha lá, hein? E assim o que acontece? Os alienígenas, os 5 alienígenas, eles são enviados para a Terra, debaixo da Terra, onde supostamente mora o mundo da Warner Bros, que era dos Looney Tunes, né? Quer dar uma olhadinha? Vamos passar um pedacinho para você ver. E o que acontece? Eles começam já encontrando o Pernalonga, né? Que é o símbolo do Looney Tunes, né? Pernalonga é o top. Toda vez que ele parava, ele olhava para uma pessoa. Que é, velhinho? Era muito bom esse desenho, né? Pernalonga é fantástico, né? Agradeço muito a Warner Bros. E o que acontece? Esse alienígena obriga os Looney Tunes a virar escravo deles para eles ser elementos do parque de diversão onde estava indo à falência. O que acontece? Eles não aceitam. Aí o Pernalonga faz tipo uma brincadeira e mostra para ele num livro que tinha uma regra. Para eles virar escravo, eles tinham que ganhar deles em algum tipo de desafio. E aí o que acontece? Esses 5 alienígenas, eles eram pequenininhos, os braços curtinhos, as perninhas curtinhas e eles eram pequenos, né? E lembrando, todo jogador de basquete é muito alto, né? A maioria dos jogadores de basquete chega a 2 metros de altura. E o que aconteceu? O Pernalonga então propôs um desafio para eles ser desafiados num jogo de basquete. Em troca, se os alienígenas ganhassem no jogo de basquete dos Looney Tunes, os alienígenas poderiam pegar eles como escravo, né? Só que não sabe a maior. O que aconteceu? Antes do jogo de basquete, os alienígenas eram muito inteligentes, eles quis fazer uma trapaça, né? Já que eles foram enganados, mas eles não eram tão burrinhos assim. Eles pegam uma bola de basquete mágica, aonde eles vão
num jogo da NBA profissional e rouba o talento dos maiores jogadores de basquete. Porém, nessa época, o Michael Jordan estava aposentado, ele estava jogando beisebol, ele tinha desistido da carreira de basquete. Então, o talento dele não foi roubado. E aí o que aconteceu? Os alienígenas ficaram grandão, forte, monstruosos. E aí, os Looney Tunes não dava mais conta de ganhar deles. No treinamento mesmo, os Looney Tunes ficaram todos assustados. Cadê aqueles alienígenas pequenininhos? Ai, meu Deus do céu. Eles ficaram enormes. Então, eles conseguiam alcançar a cesta sem ao menos pular. E o que acontece? O Pernalonga tinha que ter um plano, né? E o que é o plano que eles teve? Era de capturar e chamar um integrante que entenderia de basquete. E aí quem eles chamam? Michael Jordan. Eles pegam o Michael Jordan e colocam dentro do mundo Looney Tunes. Como o Michael Jordan era o talento e sempre foi e sempre será um dos maiores jogadores de basquete, eles falaram, agora a gente ganha, né? Chegou o Michael Jordan, o cara que ganhou vários títulos. E o que aconteceu? Michael Jordan foi ensinar eles a jogar basquete, porque Looney Tunes, na verdade, eles não sabiam jogar nada de basquete, eles não entendiam nem das regras. A única pessoa que entendia um pouco de basquete era a Coelhinha, que supostamente era apaixonada pelo Pernalonga. E o Pernalonga por eles. Que é a Lousa. E o que aconteceu? Eles foram jogar o desafio. Era o desafio mundial Space Jam, que era o jogo do século. E nisso tem toda a tramação, todas as lutas dentro de um jogo de basquete. O que acontece? Os alienígenas não seguiam muito a regra correta dos jogos de basquete. E começamos que uma das regras era 5 jogadores a cada lado, né? Como o Looney Tunes tinha vários jogadores, quando saía alguém machucado, eles revezavam. Você quer saber se eles vencem esses alienígenas ou não? Então não deixa de assistir o filme Space Jam. E o que acontece? A coreografia do professor faz parte do Space Jam porque a gente utiliza a música do filme, que foi um sucesso na época, e a gente usa um instrumento. Quando você usa um instrumento de dança, que não seja apenas um instrumento corporal, a gente chama de instrumento objeto. Beleza? Então, na última coreografia do professor foi Space Jam, o jogo. Pessoal, esse foi o vídeo do Space Jam, jogo do século. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre basquete, é só você assistir a aula do professor César. Beleza?